Muito bem. Boa tarde a todos. Mais Boa um tarde. encontro aí sobre a leitura do Tratado Projeciologia. Vamos terminar hoje a unidade 9 e a 10, né? Então, ficamos aí com um restinho das técnicas projetivas para discutir. Eu pensei aqui três técnicas que, assim, não dá para deixar de comentar essas três. Depois, se vocês tiverem mais alguma, a gente pode comentar. E a parte da exteriorização do psicossoma, que tem ali bastante coisa importante para a gente pontuar. Tá? Então, a primeira técnica que eu queria assim, ver o que vocês assimilaram, o que vocês lembram aí da leitura, é a da saturação mental projetiva. Porque eu penso que ela está na base de várias outras técnicas. Então, é daquelas técnicas basilares. Eliane já se pronunciou. Vamos lá. Eu penso que a técnica da saturação mental, o que nos ajuda muito é a gente ver lives, vídeos e colocar bilhetes em todos os lugares, por exemplo, no banheiro, no armário da cozinha, na porta do guarda-roupa. Eu fazia assim, quando eu estava começando a estudar conscienciologia, eu colocava as leis da PROEX, fazia isso, aquilo, fazia as fichinhas e colava em todos os lugares. Uhum. Mais ou menos isso, professor? Eu quero uma coisa mais conceitual. Isso aí é Uhum. aplicação dentro, né? Tá. Qual é o conceito? O que está por Então eu trás? passo. Eu passo. Tá. O que está por trás de colocar projeção lúcida na casa toda? Tem uma componente importante aí. Marlise. Essa técnica ela faz uma espécie de pressão na mente da Isso. ideia da projeção consciente. Ela é também chamada de obcecação, é uma sinonímia, obcecação projetiva, e também ela é uma imersão, porque a gente pode colocar aquela ideia fixa, um monoideísmo sadio, e uma vontade deliberada de se projetar. E qual é a repercussão dessa técnica? O que ela pode auxiliar aí na projeção? Por que ela é uma técnica? Por que isso funciona? Porque assim, eu posso pensar, por exemplo, que o sol vai brilhar de noite e a lua vai brilhar de dia. Não adianta nada eu pensar nisso, porque não vai mudar uma vírgula do universo. Então não adianta eu saturar minha mente com esse tipo de ideia. Mas com a projeção lúcida parece que dá certo. Por quê? Entendo a coisa como uma forma de mimetização, não é? Porque o nosso cérebro tem a tendência para criar e continuar padrões, então instituindo o padrão de pensar naquele tema, significa que quando nós estamos numa projeção inconsciente ou num sonho até, aumenta a chance de aquela mimetização de pensar na projeção consciente de surgir e de acionar de facto a projeção consciente desse modo. Gostei do termo que você usou. Pena que você não está visível aí. Queria te dar oi assim, né? Mas Nem é tinha bem reparado. Oi. é Oi. bem isso que o Ricardo trouxe, né? Você passa o dia inteiro pensando na ideia da projeção lúcida. Quando você relaxa à noite, qual é a tendência do seu cérebro? Continuar pensando naquilo a palavra mimetizar foi muito bem usada aí. Eu penso que é isso aí mesmo. Então você tende a reproduzir aquele padrão também à noite. Isso pode ou deflagrar a projeção, ou até mesmo transformar uma projeção semiconsciente numa projeção consciente.
tem uma semelhança com a técnica do alvo mental. Você satura sua mente, eu quero ir em tal lugar, eu quero ir em tal lugar, eu quero ver tal coisa, e do momento, às vezes, que você está extrafisicamente, mas não percebe isso, pode ser que você seja atraído até tal coisa que você programou para visitar. Então, é tudo uma questão de autossugestão. Aí vocês vão dizer, mas isso é hipnose. Aí eu estou me sugestionando, vai ser a minha imaginação. Aí depois vem a projeção crítica. Aí você vai relatar a sua experiência e analisar se aquilo realmente foi uma projeção ou imaginação. Ninguém fica devendo nada por imaginar. É melhor imaginar do que não imaginar. As pessoas imaginativas, em geral, se desempenham melhor. Então, assim, não fiquem com esse problema. É uma sugestão. Mas isso é hipnose. E daí? Se produzir a projeção e depois você conseguir se convencer de que aquilo foi uma projeção, não vejo muito problema de ter sido sugestão, hipnose. Está convergindo para o que você quer. Agora, o problema é você não perceber depois. Se viajar na maionese, não sei se esse termo é comum em Portugal, acho que não. É? Você viaja na maionese e aí vai achar que os maiores delírios foram projeções. Aí pode dar algum problema. Mas se você mantiver a autocrítica, essa técnica é uma poderosa deflagradora da projeção consciente. Marlise ainda quer falar? Está com a mãozinha levantada? Sim, sim, eu queria só acrescentar que, através do estudo, da leitura, da Isso, conversa, nós vamos criando sinapses e vão se isso, fixando e vão facilitar, uma hora vai acontecer. isso. Os períodos, por exemplo, em que eu mais tive projeção eram os períodos em que eu dava aula de projeciologia. E eu procurava cursos intensivos. Tinha um curso de férias de projeciologia que eram 2 semanas seguidas de curso. Ali era uma maravilha, não tinha como não sair do curso. Só se eu não quisesse. Mesmo não querendo, saía. Às vezes chegava em casa cansado e tudo, daqui a pouco estava eu lá, espertinho e projetado. Né? Então, é a saturação, é isso que o Ricardo falou. É essa automimese, só que positiva, com uma intencionalidade boa, um objetivo cosmoético. Certo? Muito bem. Diversas outras técnicas usam isso como base. Ela é uma técnica por si só, ela pode deflagrar, mas ela pode ser coadjuvante de outras técnicas também. Isso é importante a gente registrar. Mais alguém sobre saturação mental? Isso que a Marlice falou do estudo é muito importante. Então, por exemplo, vocês estão lendo projeciologia. Alavancou alguma coisa aí nesse sentido? Porque poderia. Alguém notou aí? O que a Beth quer contar? Não, não sei se eu acho que está associado com essa técnica, embora as pessoas não façam como técnica, mas eu percebo que nas dinâmicas parapsíquicas, com frequência é relatado que as pessoas percebem nos campos alguma coisa que é o objeto de estudo delas, o foco de estudo do momento, né? Então, acabam tendo, principalmente ali na técnica que eu acompanho toda semana, que é da clarividência, então vem Uhum. imagens, personagens, rostos e, enfim, alguns contextos exatamente naquilo que elas estão estudando e que estão focadas. Acho que tem a ver um pouco com isso. Tem. Na verdade, qualquer tema com o qual você sature a mente, parapsiquicamente, isso vai gerar uma convergência. Se vai deflagrar o fenômeno ou não, aí são outros 500, depende de outras coisas. Mas a tua mente estando predisposta é melhor do que não estando. É. Aí eu fico me questionando quando eu escuto os relatos e quando acontece comigo também, até que ponto é imaginação ou até que ponto é realmente percepção, para percepção, Uhum. né?
o que fica muito na sequência, assim, é muito óbvio, parece aquilo Uhum. que a pessoa vai enxergando, de acordo Eu com olharia, nesse caso, a novidade que a percepção está te trazendo. Hum, Porque se é uma percepção mesmo, é uma interlocução. Aquilo vai te trazer algum aspecto, nem que seja um detalhe mínimo, mas não vai ser simplesmente uma continuidade do que você está estudando ou pesquisando. Aquilo ali vai ter, nem que seja uma ideia, que seja um detalhe, aquilo vai acrescentar alguma coisa. Porque a percepção ela não vem à toa. legal. Ela sempre, Legal, um bom sempre se parâmetro soma, esse. né? Observa isso. Vocês entenderam o que a Beth está trazendo? Você está estudando um tema, de repente você vai numa dinâmica parapsíquica, 1 ou 2 dias depois de um estudo mais intenso, e você tem uma percepção na dinâmica de algo que tem tudo a ver com aquele tema que você estava estudando. De duas, uma. Ou é uma mera sugestão, ou é realmente uma percepção. O que vai desempatar isso? É o que essa percepção trouxe aí de diferente. Porque toda percepção, isso a gente comentou lá no início, né? É uma oportunidade de interlocução multidimensional. Então, ela deve trazer alguma coisa que você não tinha percebido, não tinha pensado, não tinha notado antes. Vê se tem lógica. Ninguém balançou a cabeça, então não deve ter lógica. Tá bom. Vamos ouvir a Eliane e a Naila. Não, só quero complementar o que a Elizabeth falou, que tem tudo a ver, tem muita lógica. Quando a gente está numa dinâmica parapsíquica, né? Depois, como a gente está em grupo ali, a gente vai vendo as percepções, o que eu tive, o outro colega também teve. Então, tem muito a ver isso da técnica da saturação mensal que a gente já faz antes da dinâmica. Às vezes, vamos todos pensar em acessar a central extrafísica da ProEx ou a central extrafísica da Verdade. E ali, daí a gente fica, será que é imaginação? Se é, mas quando o outro colega começa a dizer que teve esse acesso também, então houve uma saturação ali, realmente. Eu penso isso, professor. Muito Gostaria de bom. escutá-lo, tá? Concordo, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Agora, vê assim, o que está trazendo de novo para aquilo que você está estudando, para aquilo que você está pesquisando? E a Naila? Com relação à pergunta que você fez, se pelo fato da gente estar estudando projeciologia, se de alguma forma a gente está tendo mais experiências, né? E Uhum. aí, no meu caso, eu percebo a questão da rememoração, ela está vindo com mais detalhes. E recentemente eu tive, e que eu tive até um esclarecimento sobre um conceito, Olha que né? legal. Aconteceu alguma coisa, eu me vi numa situação. É aquela de que você está querendo correr e não sai do local, né? Porque o soma está com muita energia. E eu conseguia chegar onde eu queria, só que eu perdi a oportunidade do contexto ali. E aí eu ficava refletindo sobre aquilo. E aí eu tive o esclarecimento para dizendo, olha, você estava com o psicossoma lastreado, estava com muita energia. Da próxima vez, exterioriza as suas energias para o seu soma. Isso Mas aí. muito assim, muito didático, sabe? E eu achei Uhum. bastante interessante. E eu estou associando isso pelo fato de que tenho lido mais, né? A gente está lendo projeciologia, a gente vem aqui, a gente debate. Então, várias vezes na semana pensa no assunto. E estou fazendo assim, antes de dormir, procuro pensar na projeção, é, assim, me deixando aberta para viver a experiência. Então, acho Uhum. que isso, de uma certa forma, ajuda bastante. É. E aí, esse deixar-se aberto, né, estar disponível, tem uma palavrinha aí que é infalível. Infalível é muito forte. Vamos dizer assim, predispõe muito à projeção. Qual é? É se você estiver disponível para Assistência. brilhante. Essa não tem muito erro. Você pode até não lembrar, mas
Só esse pensamento, só esse tipo de conexão, se a gente colocar isso claramente, quando está perto de dormir, quando está fazendo aquela última mexida com energia durante o dia, tá? Você já está em casa, quietinho, vai descansar, dá aquela mobilizada nas energias, coloca isso na pensanidade. Isso faz uma diferença absurda. Mesmo que a gente não perceba muito. Mas tem que ser sincero. Está com vontade mesmo de ajudar. Não pode ser assim, se precisar, eu estou aqui. Não, não é assim. Bom, tem uma próxima técnica que tem muita relação com essa, mas por isso que eu puxei essa, por isso que eu puxei essa primeiro, que é a técnica da projeção através do sonho, que em princípio parece um absurdo, porque o sonho é uma coisa do cérebro. Normalmente é uma coisa que a gente não controla. E a projeção é algo que a gente pode pilotar, a gente pode controlar. Como é que uma coisa pode virar a outra? E aí tem todo, ele descreve bem no texto como é que a gente pode transformar sonho em projeção. O Lucas está balançando a cabeça, então eu vou chamar ele para falar. Boa tarde, pessoal. Para quem é tarde, bom dia, enfim, boa noite. Eu lembrei, na verdade foi uma emoção. Eu lembrei criança, eu ensinava como é que você saía do sonho e e controlava o sonho. Foi mais nesse sentido do que de fato da leitura, né? Entendi. Mas, Mas então você já teve a experiência. sim, nossa, eu lembro bem, assim, dessa memória da infância e depois adulto, isso não ser tão fácil. Uhum. Ao mesmo tempo que os sonhos, vamos dizer assim, diminuem, a qualidade da projeção também tende a aumentar, né? Se você desenvolve. É o senso crítico, né? É o senso crítico. Aham, aham. Agora, na minha experiência, é, acho que isso tem muito a ver com o processo de aprendizagem da gente, né? Senso crítico para mim significava uma coisa e essa experiência real na prática é outra. Ou Uhum, seja, você talvez é que vai criar, é a coisa da teática, né? Não uhum, adianta tanta teoria, você precisa criar um caminho para isso. Não sei. Algo parecido como, vou dar uma analogia, futebol, jogar bola, chutar a bola. É pegar o pé, uhum. vai lá chutar e mirar. Mas tá, na prática cada um vai saber só do seu jeito como é que é fazer essa mira. Então é um pouco isso, essa mira do discernimento, esse alvo, né, esse objetivo, é algo que tem que ser construído, não tem muita receita não. E é com qualquer coisa que você queira aprender ou desenvolver, né? Então, por exemplo, sei lá, eu quero aprender a tocar piano. Aí Uhum. toda vez que eu sento para tocar piano, eu digo assim, eu não vou conseguir. Isso aqui não é para mim. Não, imagina se eu Sim, vou sim. mexer os dedos rápido desse. Eu não vou tocar piano, né? Claro, né? Você está fazendo exatamente o mecanismo inverso, né? Inverso. É, É inverso. Só que em vez de tocar piano, é sair do corpo quando acidente. exato. Então você não pode, você mentalmente bloquear o caminho, porque aí bloqueia mesmo. Por isso, por exemplo, materialista tem tanta dificuldade, às vezes, em ter, não em ter a projeção, ele até tem, mas ele anula tudo do que ele viveu. Porque não cabe no modelo mental dele. É isso aí. Mas vamos lá, o sonho, e vamos partir do seguinte raciocínio. O sonho, em princípio, é algo que você não controla. Ele surge espontaneamente, é um dejeto mental que está ali no cérebro, muitas vezes sendo apagado. Ele às vezes é o produto de um processo aí de limpeza, né? Nas sinapses, nos neurônios. Tá, como é que eu vou controlar isso? Tem jeito? Porque, assim, para controlar, só antes de passar para o Ricardo, eu tenho que estabelecer algum padrão. Por isso que eu digo que tem analogia com a técnica da saturação mental. Vamos ver o que o Ricardo pensou aí. Eu, hum, eu tenho isto na cabeça como três componentes. A parte física, a parte mental e a parte extrafísica, ok? Então, durante o sonho, há uma parte que já está despachada, digamos assim, porque já existe entorpecimento do corpo, não é?
esses canais para a parte física já estão desligados. Então, se eu tentar mexer o braço, eu não vou mexer literalmente o braço, não é? No máximo vou mexer o braço na minha mente, não é? Mas durante o sonho existe uma parte do cérebro que está ativa, embora esteja pouco lúcida, pouco clara, também sem limitações, por assim dizer, por isso é que vem aquelas imagens todas subconscientes, oníricas, etc., não é? Então, se existe já alguma atividade, nesse momento, se a pessoa conseguir recuperar um pouco mais de lucidez e perceber o que está a acontecer, tem essa facilidade por causa da parte, por não ter, entre aspas, que se preocupar com a parte física, que já está imobilizada, não é? É um salto mais pequeno, digamos assim, para a projeção lúcida do que o ir do estado desperto, não é? De uma só vez para a projeção. E, portanto, depois, tomando a consciência, a pessoa pode afastar-se desse processo mais subconsciente, mais onírico, mais automatizado do cérebro, e o que resta disso é a parte da projeção. Perfeito. Como que a gente faz isso? Aí a Naila vai falar para a gente. Então, como eu entendi aqui, tem a ver com a questão um pouco da saturação, tem a ver com escolher um tipo de atividade e saturar a sua mente, imaginando, repetindo aquela atividade, seja pular de, sei lá, de trampolim ou a decolagem de um avião, ele traz vários exemplos, né? Então, você ir saturando a sua mente, tentando captar aquela sensação e guardar isso. Então seria isso, e fazer isso várias vezes na hora de dormir, ficar ali imaginando que eu estou, por exemplo, a atividade que eu gosto seja pular no trampolim e a sensação daquilo. Então, ficar imaginando, e acho que a partir daí você consegue, a partir da saturação dessa sensação e dessa imagem, acontece o sonho, e dali você consegue transformar aquele sonho em uma projeção, quando você consegue ali perceber, esse é o sonho que eu apliquei a técnica, então agora eu sei que eu estou sonhando, eu posso daqui passar para, né, uma projeção lúcida. Pelo que eu entendi, é mais ou menos, dentro disso aí. É E aí bem ele isso fala que você que não seria bom você procurar atividade, imaginação ou saturação dentro de atividades que você, por exemplo, tenha medo, né? Alguma coisa que seja, que você não se sinta agradavelmente bem dentro daquilo. isso. Você não vai programar um sonho onde você esteja rodeado de escorpiões. Exato. Ou então assim, eu vou sonhar que tem 8 bandidos me perseguindo. Não vai dar certo. Não Tem que vai programar, rolar. tem que programar um sonho Hum, que resulte aí numa coisa sadia. Não é isso? exato. E aí procurar sonhos que tenham narrativas projetivas, próximas da projeção. Por exemplo, sonhar que está voando, sonhar que está atravessando um portal e atingindo uma dimensão diferente. Então, você passa o dia ou as horas próximas de dormir programando esse sonho. Ele não vai surgir espontaneamente. Você programa, eu quero sonhar com isso, assim, assim. Visualiza, quem é bom de visualização, faz um cineminha mental. Coloca aí todas as imagens do sonho e define o momento nesse sonho, é isso que é importante, é a chave projetiva. Define um momento nesse sonho em que você vai ter os elementos para concluir que você está projetado e não sonhando. Por exemplo, toda vez que eu voar em cima de um vale de montanhas, eu estou projetado. Coloca isso na tua cabeça, programa. O cérebro é programável. A gente pode fazer isso. Ou então, toda vez que eu andar por uma alameda de árvores, eu vou conseguir atingir uma outra dimensão e saber que eu estou projetado. Aí você vai usar o cenário, a coisa positiva, né, claro, com a qual você tenha mais afinidade. Certo? Então, é uma questão de saturação para programar o sonho e definir ali uma chave projetiva.
para você reconhecer dentro do sonho e mudar o seu estado de consciência multidimensional. Você vai passar de um estado onírico, onde você não tem consciência, que está projetado, para um estado em que você tem consciência. Né? O que Eliane quer dizer? Marlise também depois. Não, professor Oswaldo, e pode acontecer eu pergunto pode acontecer porque já aconteceu comigo, eu nem conhecia Conscienciologia, que nem você falou agora. Eu sonhava, ou seja, ia dormir tranquila, não pensava em nada, mas acontecia, de repente, de eu me ver voando, me via no patamar da minha janela do meu apartamento, atravessava a Bahia, ia para alguns lugares, ajudava as crianças. Então, acontecia espontaneamente, sem virar essa chave. Aí Uhum. seria já uma projeção, então, no caso, sempre volitando, sempre meus sonhos eram assim. Pode ser, mas a ideia não é só você reconhecer depois que foi uma projeção. É Sim. você adquirir o protagonismo dentro disso na hora que está acontecendo. Porque isso é que é projeção lúcida. Uhum. Né? Você sabe que está projetado. É isso que a gente quer adquirir. É que nessa época eu não conhecia ainda a Conscienciologia, isso há muitos anos. E agora que eu Uhum. conheço a Conscienciologia, fica mais difícil, está ficando mais difícil. Assim, a vida é difícil, assim, é tudo assim mesmo, né? É tudo ao contrário. Mas, assim, para mim não tem sonho mais gostoso do que sonhar que está voando. E para mim eu já automatizei, estou voando, estou projetado. Eu não sei, eu acho que eu contei no outro grupo o negócio da escada, né? Depois eu vou contar aqui para vocês. Acho que eu não contei esse ainda, porque ele foi muito recente. Né? Mas vamos ouvir. Tem Marlise e depois o Daniel. Está sem microfone. Desculpe, eu apertei, mas não deu certo. Que essa é mesmo uma sugestão, sugestionar o subconsciente, porque a gente vai repetindo aquilo e vai havendo uma plasmagem, uma ideoplastia dos morfopensênios que a gente vai impregnando a mente. E ele também fala que uma coisa muito importante é também pensar antes de ter o sonho, antes de adormecer, que não vai pensar na base física, porque isso aí traz de volta. Não pensar no cordão de prata e tem outra coisa que ele fala também. No corpo humano. Tentar não pensar nesses 3 fatores que vão ajudar a passar do sonho para a projeção. E não se emocionar com o sonho. É. Se se emocionar com o sonho, acabou. Aí volta para o corpo na certa. Daniel, te vi de mão levantada. Nem pensa que você não vai falar. Tá? Convocação. Antes da Beth. A Beth levantou agora, você já está. É que caiu a internet. Ah, Mas o que eu queria colocar nessa questão que você perguntou, né, de como gerar, como utilizar mais essa técnica, né? E uma coisa que pega para mim é o início do capítulo que ele traz de adequação, que são dos traços ou características da personalidade. Porque assim isso. como a gente pode desenvolver traços fortes e tudo, então desenvolver um trafal, algum daqueles traços ali eu tenho, mas também foi uma parte de desenvolvimento, como, por exemplo, tanto dar o valor ao significado dos sonhos comuns, como tentar rememorar o sonho. Aí uma coisa que eu faço bastante é, quando eu tenho sonhos específicos, mas eu tento fazer com mais sonhos, é escrever o sonho, mesmo que seja alguma coisa que não tem muito sentido, mas eu escrevo ali o sonho. Perfeito. E aí, às vezes, quando acontece alguma coisa que eu vejo que foi mais assistencial, foi algum contexto que eu estou vivenciando, aí eu escrevo diferente, eu escrevo como hipótese, sonho ou projeção. Aí eu coloco lá e Uhum. vou juntando essas anotações. E aí o que aconteceu é que algumas vezes eu tive a experiência de estar num sonho, não era uma questão de volitação, de voo, mas era uma ação, uma atitude, uma conversa, e naquele momento do sonho me perceber e falar: calma, estou sonhando, estou nessa situação. E aí começar a mudar o que estava acontecendo na conversa. Não, isso daqui tem que acontecer assim. E aí começar a trocar aquele contexto até meio que descolar daquela situação específica e ir para uma outra. Então essa parte de adequação é o que mais me chamou a atenção, assim, que pega para mim. Você tem esse hábito de anotar até sonho. Até sonho. Eu tenho que É, ter mais, porque às vezes eu acordo no meio da noite, não anoto,
mas sempre que eu acordo de manhã e tenho a rememoração, eu fico um tempo pensando e aí depois tento anotar e às vezes até converso com alguém e falo, eu sonhei isso daqui, daí tento lembrar, ou então fico, até quando eu não quero me levantar para anotar, eu fico pensando, não, mas isso aqui é importante, então eu não vou perder, daí eu fico um tempo antes de voltar a dormir pensando, meio que lembrando de todos os passos, assim, fiz isso, fiz isso, fiz isso, tive essa conversa, essa, fiz desse jeito, e aí depois de manhã cedo, se eu repetir esse processo algumas vezes mesmo, que eu volte a dormir, eu consigo anotar os detalhes. Te perguntar uma coisa aqui, muito entre nós. Muito entre nós, mas todo mundo escutando, né? Você já é docente de Conscienciologia? Sou o quê? Docente? Não, Docente? Você sabe ainda que a não. gente está começando a formação docente na Apex, né? Você deve estar acompanhando pelas reuniões e tem uma primeira prova prevista para o início de dezembro. Se não me engano, a data é 1º de dezembro. Você nem pense em não fazer, tá? Beleza. Não, estou me preparando já. A Vai se primeira preparando. experiência de docência vai ser no ciclo, aí Nem, depois é a formação. isso aí. Eu vou fazer o próximo ciclo, estou nele. Vou fazer como aluno, que eu nunca fiz. Então vamos Nem, me pe- preparar. nem pense, viu? Nem se atreva. Pode Beth, deixar. No meu caso, funciona muito trocar o sonho, ou pelo menos me dar conta se é sonho ou projeção, o conhecimento teórico. Então, quando eu, no meio do sonho, me lembro de algum conceito, de alguma informação teórica, e que ela está acontecendo, eu percebo que eu estou projetado, que não estou uhum, sonhando, né? Que saí daquilo que eu não tinha lucidez ou não estava entendendo como uma projeção, e aí ela passa a ser uma projeção lúcida. A primeira experiência que eu tive, depois eu até escrevi um artigo sobre isso, tinha uma pessoa caída, era uma pessoa muito grande, uma situação complicada, assim, e eu estava super angustiada, parecia um sonho pesadelar. Mas quando eu fui levantar a pessoa, ela era muito leve. E aí eu lembrei que o psicossoma é muito leve. E aí eu isso. tive lucidez para seguir atuando aí com maior propriedade, né? Não naquela angústia que eu estava enquanto estava sonhando, vamos dizer assim, né? Ou com a ideia de que eu estava sonhando. Isso aí. Perceberam a chave que a Beth usa? Ela procura sempre um conceito ter, sempre não. Procura ver alguma coisa dentro ali da situação do sonho que case com o conhecimento teórico prévio que ela já tem. Se encaixar naquilo, vira projeção. Cada um vai ter sua chave específica. Eu já contei da escada aqui para vocês, que isso para mim eu não sei dizer por que acontece, mas é assim. Sempre que eu estou sonhando que eu vou subir ou descer uma escada, eu já reparei que eu nunca sigo os degraus, eu sempre flutuo por cima dos degraus. E aí eu falei, bom, nenhum ser humano flutua sobre degraus, todo mundo pisa nos degraus. E aí eu entendi que aquilo podia virar uma projeção. Outro dia eu botei no YouTube uma palestra que eu estava ouvindo, e daqui a pouco eu adormeci e acordei num sonho onde eu estava na palestra. Era a pessoa falando, na verdade, era a voz do YouTube ali falando, né? Só que no meu sonho eu estava dentro da palestra, do lado de fora da sala, e não conseguia entrar porque a palestra já estava cheia. Vê como a gente cria coisa, né? Quando a gente bota coisa, mas era a mesma voz que estava falando ali fora. Aí tá. Bom, já que eu não vou conseguir entrar, então eu vou me embora. Daqui a pouco eu vi uma escada que descia, e eu comecei a flutuar em cima da escada, mas aí é imediato. Quando acontece isso, eu digo assim, projetar. Já saí dali voando, aí era um céu muito estrelado, era uma noite muito bonita, e aqui estava de noite mesmo, então eu imagino que eu não tenha ido muito longe daqui. Só que daqui a pouco eu paro em algum lugar e encontro um ex-colega meu de trabalho com aparência muito adoentada. Eu não confirmei até hoje
se ele realmente está doente, nem tenho muito acesso a ele. Mas reconheci de imediato a figura e eu consegui segurar no parabraço dele. Mas ele estava muito, muito alterado, ele não entendia muito bem o que eu estava querendo fazer. Você vê, muda o contexto totalmente diferente, e aí quando eu volto para o corpo, a rememoração aí foi total, eu não perdi nada da experiência. E a mulher continuava falando lá no YouTube, não tinha acabado a palestra. Outra é aquela de Buenos Aires, mas essa não foi propriamente uma chave. Foi eu me reconhecer andando nas ruas, eu estava num sonho, e eu tentava ler as placas das ruas, acho que essa eu já contei para vocês. Tentava ler as placas das ruas e não conseguia. Mas pelo ambiente eu falava, eu acho que eu estou em Buenos Aires. E aí pensava assim, bem que eu podia encontrar o australiano, né? Mas é uma pretensão do outro, querida, porque está em Buenos Aires, quer encontrar o serenão australiano. Foi só pensar isso. Acabou todo aquele ambiente da rua de Buenos Aires e apareceu outra coisa. Óbvio que eu não encontrei australiano nenhum, mas foi a chave. Buenos Aires, australiano, projeção. Então, às vezes, pode acontecer com algo que você não programou, mas existe alguma lógica ali que parece que se sobrepõe ao onirismo que você está vivenciando. Vê se faz sentido para vocês. No sonho, de repente eu começo a ver alguma lógica daquilo. Isso aqui me parece Buenos Aires. Buenos Aires, argentino, australiano, pronto. Introduziu lógica na experiência. E isso é um dos ingredientes que diferencia o sonho da projeção. Então, o mecanismo não dá para a gente unificar, que vai funcionar igual para todo mundo, não tem isso. Né? Mas a gente tem que ficar de olho o que funciona. A escada, para mim, é direto. Essa eu não preciso nem fazer força mais. Porque aí eu vejo que eu não estou pisando. Então, aquilo ali é um sonho que vai virar alguma coisa. Essa aí eu já entendi. Tá? Mais alguém, gente, nesse tema? Tem mais uma técnica que eu quero falar antes da gente mudar de unidade, que é a técnica que todo mundo gosta. É aquela que não dá muito trabalho. Qual é? Assistida? É a própria, e você mesmo pode falar dela, já que se pronunciou. A técnica projetiva assistida é aquela que é patrocinada por um amparador extrafísico, na grande maioria do início até ao fim, então não é só no ato da projeção, é durante o trajeto, seja onde ele for. E esse amparador pode não estar visível, mas normalmente é sentido de alguma forma. E está associado a um certo mérito da pessoa a ser assistida. Não acontece só por acaso, mas normalmente como mérito relativo a questões de assistência, normalmente. E às Muito vezes bom. até para assistência. Muito bom. Agora, tem várias coisas para a gente comentar aí. A primeira, não quero ser pessimista, não. Gostei do teu otimismo. Mas é sempre amparador que a gente quer que seja, Bem, né? a técnica é descrita como sendo um aparador. Se não for aparador, não é técnica, não é? E Mas não é assistida, né? Ela é exato. patrocinada. Assistida, Exato, patrocinada, não assistida, certo, certo. ela é patrocinada. Aí pode ser qualquer coisa, né? Quando a gente põe assistida, sinal que é uma assistência para que você se projete. Isso caracteriza aí a situação do amparo. Mas é claro que qualquer consciex que tenha uma certa habilidade e uma afinidade com você pode fazer isso. Inclusive, assediador, para te causar aquelas projeções pesadelares, por exemplo. Tinha uma vez que morria de medo de barata. O assediador tirava ela do corpo e plasmava um monte de barata para ela ficar lá, não sei quanto tempo desesperada, e voltar para o corpo e não conseguir dormir mais. Isso tudo tem. Tudo é a vida. Tudo a gente tem que estar preparado. Né? Aí perguntas, né?
O amparador se acerca ali de você. Qual é a motivação para ele? Vamos ouvir o Daniel primeiro, antes da próxima pergunta. O que eu queria complementar nisso, eu acho que o que me ocorreu não foi nem tanto a questão do amparador ou do assediador, mas do guia cego. Às vezes pegar uma pessoa que acredita muito na projeção, né, em vez de colocar como hipótese, fica muito certo, e às vezes o guia cego se utiliza daquela certeza para a pessoa se projetar e dar uma confirmação de algo, mas às vezes não necessariamente era o mais assistencial, o mais positivo, né, nesse contexto. Me ocorreu essa Pode. informação. Né? No que um guia cego difere de um assediador? Já que você trouxe à tona a personalidade, o que um guia cego tem de diferente de um assediador? Que agora não pode mais falar cego, viu? Que é politicamente incorreto. Tem que falar guia amaurótico. Guia Tá? amaurótico. Guia cego foi quando eu fiz o P1, P2, P3, P4. Agora não pode mais. Agora é guia amaurótico. No que ele E a falta difere? de cosmoética e universalismo, porque ele está ali enxergando só a necessidade afunilada daquela consciência específica, ou pretende atender só ela ali, né? Não está tentando ver um contexto mais abrangente, pensando no melhor para todos. Não, Eu mas acho que nisso ele é depende. igual ao assediador. O assediador também não tem cosmoética nem universalismo. Isso é a diferença dele para o amparador. Né? Agora, pega os dois, assediador e guia cego. Qual é a diferença de uma categoria para outra? Eu penso que um quer ajudar e o outro, não, ele tem outros interesses. Você vai usar a pessoa, né? O outro também. Um quer ajudar, mas ele não tem, às vezes, a Não tem discernimento, ética, né? o discernimento para ajudar. Mas, em princípio, ele gosta de você. Isso, quer ajudar. O outro não quer ajudar, não. Esse gosta é assim, é mata e morre por você, desde que você mata e morra por ele. Então, entende? Com guia cego tem sempre aí um escambo, tem sempre aí uma camaradagem no sentido ruim da palavra. Não, vou ajudar meu camarada ali porque ele já me ajudou. Não é porque vai fazer uma coisa boa. Ele está É a vendo. compliciar, né? É mais a Exato, compliciamento. exato. Assediador não. Assediador quer que você se dane mesmo. Né? Mas o guia cego, ele tem, como ele não tem informação, ele não tem cosmoética, ele não tem visão de conjunto, muitas vezes ele quer beneficiar, ele acha que está te beneficiando, proporcionando uma determinada coisa, e às vezes pode estar atrapalhando um monte de gente, não só você. A diferença para o amparador é que o amparador tem a condição técnica da cosmoética, né, do universalismo, como o Daniel falou. E aí ele não vai facilitar uma coisa para você só porque aquilo vai te agradar. Só porque você vai ficar bem com aquilo. Você pode ficar bem no momento, daqui a pouco você está muito mal por causa daquilo. Então é bom a gente estabelecer bem, porque às vezes eu escuto a pessoa falando de guia cego, mas não tem muita noção do que é. Por isso que eu parei para pontuar isso aqui. Já que a personalidade apareceu, vamos falar dela. Tá? E não é mais cego, é amaurótico. Eliane. Então, o guia maurótico, então ele pode nos confundir, né? Pode. E ele atua muito nos centros espíritas. Olha, ele atua muito dependendo da pessoa que está ali, não é? Não precisa ser no centro espírita. Né? Tem gente da conscienciologia cheia de guia cego. Inclusive, eu posso ter guia cego, eu não estou percebendo. A questão aí é a intencionalidade que está unindo as duas pessoas. Às vezes você quer uma coisa porque ela é vantagem para você. Você não está olhando o conjunto. Aí vem justamente aquela consciência e não, a Eliane merece isso. Só que ela não analisou, ela não sabe o conjunto e tudo. Então, o guia cego não é privilégio do centro espírita. Ele está em qualquer lugar, é uma questão aí do momento evolutivo de cada um. Havia uma preocupação, já te dou a palavra, Naila, deixa eu só comentar isso aqui que é importante. Havia uma preocupação muito grande quando a pessoa ia começar a ter NEPs, se ia ter um amparador ou se ia ter um guia cego supervisionando a TENEPS. E uma vez eu escutei do professor Mário Oliveira,
é uma opinião assim, que foi fundamental para mim. Começa com guia cego. Dá o exemplo para o guia cego reciclar e virar um amparador. Eu falei, que coisa inteligente, é isso mesmo. Porque como é que eu posso querer ter um amparador se a minha intencionalidade não é necessariamente assistencial? Porque às vezes, a maioria às vezes começa a ter NEPs porque escuta falar que todo mundo tem que fazer a TENEPS e escuta dizer que tem que fazer assistência. Mas ela não sabe bem o que é assistência. Né? Aí tem aquela coisa, o tenepsista doa as suas melhores energias. Mas se ele não tiver as melhores energias. E isso eu escutei de um outro professor numa tertúlia. A gente dá o que a gente tem. Quando você senta lá na cadeira, ou deita na cama, ou fica em pé para fazer a TENEPS, as suas energias realmente são as melhores? Então, vê quanta coisa que a gente precisa pensar antes de aderir automaticamente aos protocolos. Porque senão vira igual aquilo da Socinha. O cara faz lá 18 anos. Vem cá, fulano, você não vai casar, não? Aí isso é virar voluntário. Vem cá, você não vai voluntariar em nenhum IC, não? Aí daqui a pouco, aí ele vira voluntário ou casa. Daqui a pouco, fulano, você não vai me dar um neto? Você não vai dar um neto para sua mãe, fulano? Imagina, ela está lá. Aí dá o neto e virar docente. Né? E aí vai, daqui a pouco é até neto. E aí, no fim, a pessoa se engajou num monte de coisas que às vezes não era o tempo e não era o que ela queria. Por isso que no manual da TENEP está escrito com muita clareza, só a própria Consim sabe o momento de começar a TENEP. Não aceite isso de ninguém mais. Isso aí é muito importante. Naila. Falando do guia cego, né? Quanto ele não pode nos tirar do eixo da Proexis, né? Porque ele pode, de repente, nos apresentar aí com um belo trabalho, gaiola de ouro, onde você vai ganhar milhões, e você com uma ideia de que, eu preciso fazer o meu pé de meia, porque todo intermissivista, ele pensa no pé de meia, e esse trabalho é a chave para isso, e acaba aceitando aquilo, mas aquele trabalho, na verdade, vai tirar ele completamente daquilo que ele tem para fazer, não é? Então, é muito fácil, às vezes é muito sutil a manipulação do guia cego, e aí acho que muitas vezes a gente confunde com o amparo. E muita gente acaba se afastando das tarefas proexológicas porque está achando que não, eu vou ali acertar, né, meu pé de meia e volto, e aí não consegue voltar mais nunca, não é? Isso é um exemplo muito bom e muito frequente. Porque Exato. qual é a ideia do guia cego? Não, você precisa se calçar antes. Você vai precisar itinerar, vai gastar dinheiro, vai fazer cursos. Né? E aí, para e pensa, tem uma certa lógica. Faz sentido, né? Ou então, eu estava pensando, estava vendo uma situação de uma amiga, aparece até, por exemplo, não, você tem que assistir ali sua mãe, sua avó, então você vai precisar dedicar tempo. E aí você pensa, não, mas é assistência, então eu vou parar tudo aqui que eu estou fazendo e vou lá assistir aquele familiar, e aí você entra ali naquela questão e não se organizou, e aí acaba que você se afasta também, e achando que não, a minha Proexis é fazer assistência única exclusivamente para aquela não que não se deva, tá, gente? Não é isso. Sim, Mas é a sutileza da coisa. Não é? E não leva em conta que muitas vezes a coisa pode ser tocada ao mesmo tempo. Exato, o levar Pode jeito, né? fazer o seu pé de meia voluntariando, por exemplo. Pode cuidar do familiar também voluntariando, escrevendo, então. Ainda mais agora, a gente tem oportunidade aí de voluntariado à distância e tudo. Dá para ajudar em muita coisa. Exato. Né? Às vezes um voluntário à distância cuida da comunicação, por exemplo. Não é uma coisa que atualmente precisa imprimir panfleto, estar presente na IC. Vai, carrega ali aquele braço, né? Exato. Ajuda ali daquilo. Então, é assim, é tomar muito cuidado com essas coisas que aparentemente soam muito vantajosas. Né? Não, primeiro faz isso, depois faz aquilo.
E aí, quando chega no depois, você às vezes já está tão enredado ali no pé de meia, que você não quer mais, você quer fazer outra coisa. Você Aí você ganhou quer, 1 milhão, vai querer 2. aí você quer fazer aquela casa enorme que você não precisa, Uhum, né? Botar exato. piscina, mas você não toma banho de piscina, mas tem que ter uma piscina na casa. Ou você mora num país muito frio, não vai usar a piscina mais que Isso, um mês por ano. aí você faz um lago gelado, né, no fundo da sua casa, na verdade. Você não faz uma É, piscina. Né? A Yatra está rindo, ela sabe bem o que é um lago gelado. Né? Exato. É bem isso. Então, assim, mas voltando à projeção assistida, existe aí um motivo, né, para o amparador querer te patrocinar aquela experiência. Um deles é te proporcionar alguma experiência onde você cresça evolutivamente. Modifique a sua cognição e você, após a experiência, tenha mais elementos para refletir sobre você mesmo, sobre o seu entorno. É sempre com essa intenção paradidática. E assistência mesmo. Às vezes você tirar uma consim mais lastreada do corpo, para eles terem energia lá mais pesadona para assistir. Isso acontece muito. Às vezes, dependendo aí do entrosamento que você tenha com esse amparador e tudo, tira você até sem muita lucidez, porque é cosmoético aquilo. Principalmente quem faz TENEPS, eu vejo assim, é como se existisse uma autorização tácita para essas coisas. Vê se vocês entendem. Do momento que você assume a tarefa da TENEPS, você está dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui para ajudar. Então, que o melhor possível aconteça para que essa ajuda se efetive. Então, se o melhor possível naquele momento for você ser levado fora do corpo para servir simplesmente de energizador, isso tem toda possibilidade de acontecer. E não tem nada de anticosmoético nisso. Mesmo que você não lembre depois. Mas está lá na tua ficha, que você ajudou. Agora, isso pode acontecer para o pior, pode te tirar do corpo para ajudar com a energia lá numa coisa que não é tão boa. Tudo a gente tem que estar atento e a cosmoética começa daqui. Intencionalidade, discernimento e ir separando no dia a dia. Isso não é mais para mim. Aquilo ali eu quero conquistar. A gente vai assim. Tá certo? Então, projeção assistida, uma das sinonímias é a projeção com mordomia. Acho que a primeira ou a segunda sinonímia logo da técnica. Mas tem que ver que essa mordomia não vem à toa. Toda mordomia é fruto de um mérito. Então, se estão apostando em você, é porque você tem fôlego e você pode se tornar aí uma mini peça relevante dentro da assistência. Não é à toa. Não é só para você passear fora do corpo. E se for, esse passeio tem algum propósito aí para você aprender alguma coisa. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Está saindo do corpo só para ver besteira, só para. Desconfia que pode ter alguma coisa errada. Que não é para isso. Pelo menos não nessa era em que a gente está. Pode ter sido assim em outros tempos. Mas a gente está numa era de Reorbex e tudo, onde a assistência está em primeiro plano. Então, nenhuma projeção é assim, é muito à toa. Tá? Pensa nisso. Naila. Duas coisas. A primeira é aquela, você tocou um pouquinho, é a questão de ter essa projeção assistida, você é retirado, sem nenhum grau de lucidez, justamente para fazer uma assistência na questão energética. E eu já tive a experiência de estar em uma situação dessa. E a pessoa que foi trazida para ajudar naquela assistência, ela estava sem lucidez nenhuma e ela não conseguiu se manter e voltou, saiu. E uma outra é a questão do aprendizado também, como você acabou de falar. Eu já tive experiência de ter sido tirada do corpo, levada a um determinado local, encontrar uma determinada consciência e ela me mostrar técnicas de manipulação da energia, sabe? Olha, isso aqui é energia. E mostrar, assim, muito didaticamente
a força, como manusear, foi muito interessante. Então, já tive várias experiências assim, onde era para dar uma aula para mim sobre Uhum. alguma técnica ou algum conceito. Então, assim, eu acho que isso acontece, aí ele fala aqui do mérito, e eu acho que, no meu caso, muito aconteceu quando eu acessei a Conscienciologia, talvez, e eu penso, talvez, para recuperar algumas informações ou alguma coisa, é, e poder aproveitar depois. Já tive projeção assim, de me mostrar o que é um EV, qual é a sensação do EV, e falar assim, olha, isso aqui é um EV, é assim que você vai perceber e vai sentir. Então, tem muita questão de também preparar a Consim para as tarefas assistenciais. Bem isso, bem isso. Sempre com o objetivo de você sair melhor daquilo. Não é Exato. uma bisbilhotice, uma curiosidade. Se for uma curiosidade satisfeita, é porque aquilo vai te dar uma perspectiva melhor depois. É. E a Seja de questão. pesquisa, seja E a questão, docente. exato. Uma outra coisa é que a questão do mérito, que a gente fala, porque tem mérito. Mas tem um mérito, mas existe um trabalho para ser feito com aquele mérito. Não é só Isso, ir tem um mérito porque eu tenho meus lindos olhos azuis. isso. Não, mas é para falar, olha, você tem esse mérito, mas você precisa fazer bom uso dele. Estou aqui, estou te dando, né, de mão beijada essa informação ou essa explicação, mas quando você voltar lá, vá fazer uso disso. Não é Uhum. o mérito pelo mérito, não é? Aham. Bem isso. Muito bom. Muito bem colocado. Começa Beth, por um trabalho bem feito, é mais trabalho, né? isso. A frase do Lost, né? Para um trabalho bem feito, só um trabalho maior, né? Isso aí. Isso aí. Beth, Essa técnica é parecida ou tem alguma semelhança com a técnica da transmissibilidade projetiva? fala um pouco dessa, para eu recordar o que que é. Ela é a 235, mas é assim, ó, o conceito. O benefício, na maneira igual que a consciência do projetor, ao se projetar, consegue agir sobre a consciência da pessoa que dorme ou sonha, a projeção lúcida, como estado alterado da consciência, pode, em circunstâncias propícias de predisposições físicas e psicológicas, ser transmitida ou predispor outras pessoas, ou tem a capacidade benéfica de contagiar parapsiquicamente outros indivíduos a produzi-la. Tem uma semelhança, mas aí são dois projetores. Hum. A projeção assistida, em princípio, é um amparador extrafísico e um projetor. Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Nada impede uma consciência de sair do corpo, chegar lá e tirar outra do corpo. Desde que ela saiba o que está fazendo. Tá? A diferença, então, está no fato de, no caso, da assistida, ser sempre um amparador que vai estar Isso. Isso. Pela auxiliando a definição, pessoa. sim. Pela definição, sim. Nessa da transmissibilidade, pode ou Uhum. não ser amparador. Isso. Quer dizer, o que ele diz aqui, técnica da transmissibilidade. A consciência do projetor consegue agir sobre a consciência da pessoa que dorme ou sonha. Então, é sempre um projetor, pelo que ele está colocando aqui. Ah, Tá? A outra é um amparador. Bom, foi bom você ter amparador trazido é isso. então. Isso. Eu não atentei para essa diferença. Foi bom você ter trazido. Entenderam, gente, a discussão? Uma Tá? coisa No é a caso, a projeção assistida assistida. é projetora, amparador extrafísico, não poderia ser um amparador Isso. projetado. Mas quando ele diz amparador, nesse contexto, esse negócio de amparador intrafísico surgiu um pouco depois. Aqui no contexto do projeciologia, quando ele fala amparador, é sempre extrafísico. Né? É que você sabe que depois tudo vai ficando largo, né? E tudo quer dizer qualquer coisa, enfim. Uhum. Lucas, Tirar um mute. Oi. Essa coisa da transmissibilidade projetiva aconteceu muito comigo e minha esposa, né? Quando eu estava
mais intenso assim nos cursos de introdução e curso de campo e leitura diária, ela vivia com projeção lúcida, coisa que ela Aham. nunca comentava. De muito mais alto detalhes até do que eu, no sentido de, assim, enredo, sabe? Então, é muito curioso isso, muito curioso. Você não ficou com ciúme, não, né? Ciúme? Não, não. Fiquei com inveja. Ciúme, não. Inveja. É isso. Isso. Você viu? Ele é sincero. Ele fala. É. Se o outro ia dizer assim, não, imagina, eu inveja de jeito. Não, olha só que coisa retilínea. Viu só? É sincero e é preciso. Isso, isso, isso. Foi exatamente ali no É. ponto. Se existisse, eu diria que é uma inveja sadia, mas acho que não tem inveja sadia. Inveja sadia se chama admiração, né? Aí é outro nome, né? Gente, vamos sair do corpo? Vamos, já que a gente já tem algumas técnicas aí discutidas, eu queria começar a unidade 10 agora. Então, e a gente passar aí para a fase da exteriorização da consciência. E primeiro ponto importante são os sinais precursores da projeção. E aí tem um monte deles para a gente discutir. O que são sinais precursores? Acho que o nome já diz, né? É aquilo que você sente que você vai sair do corpo. Aquilo ali, mais tarde ou concomitantemente ao sinal, você sabe que vai ter uma projeção. Primeiro sinal, chama-se aura projetiva. Primeiro me diz qual é o sentido da palavra aura, aí, que não é aquela aura que a gente estudou, que fica ali em volta do corpo, tem luminosidade, né? Que é um atrito do energossoma na Dimener, que produz um efeito luminoso. Essa aura tem outra conotação. O que quer dizer a palavra aura aí? Gente, desculpa a tosse, mas muda o tempo. Conjunto de sinais que são particulares para aquela pessoa, né? De que ela está próximo da projeção, de que a projeção vai ocorrer, né? Isso. A palavra aura, inclusive, ela aparece em outros contextos. Por exemplo, a pessoa que tem epilepsia. Normalmente, antes de ter o ataque epilético, a pessoa sente uma série de coisas que caracterizam a aura epilética. Então, ela sabe que daí a pouco tempo ela vai ter o ataque, vai cair, vai perder a consciência. Outro contexto comum, a pessoa que tem enxaqueca. E aí eu lembro muito da minha avó, porque minha avó amanhecia o dia, ela sabia que ela ia ter enxaqueca de noite. E eu criança, eu olhava aquilo e dizia, ela está inventando, né? Como é que de manhã cedo ela pode saber que ela vai ter enxaqueca de noite? Até o dia que eu tive enxaqueca. Aí eu entendi perfeitamente o que ela estava dizendo, porque parece que a cabeça da gente fica o dobro do tamanho. Você carrega aquele peso o dia inteiro, quando chega um determinado momento, aí que enxaqueca não é dor de cabeça, é como se, sei lá, um bumbo batendo na tua cabeça o tempo inteiro ali que ela dura, né? Aí eu entendi que a aura enxaquecosa existia realmente. Então a pessoa sabe já com aqueles sinais que. E o dela era batata. Chegava no fim do dia, 4h30 da tarde, ela se deitava porque ela não aguentava mais de dor. Era a tal da aura da enxaqueca. Ela não chamava assim, não. Mas ela no início do dia, ela já dizia, aí, hoje eu vou ter enxaqueca. Então, a aura é isso, é esse conjunto de sinais que prenunciam uma projeção consciente. Muito bem. Que sinais podem ser esses? Cada um tem os seus. Depois eu posso contar quais são os meus. E é assim, não tem muita falha, não. Deu a aura projetiva, você pode até não ficar lúcido na projeção, mas você vai descoincidir, alguma coisa ali vai acontecer. O mais peculiar para mim são as mãos. As mãos viram um motor.
É como se Inteligente. ligasse um motor e As começa mãos, a pulsar as mãos, muito, 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 muito. E aí eu já desconhecido. mas você trabalhou assim energeticamente com as mãos em alguma fase da vida? Deu Sim, passe? no centro espírita eu dava Ah, passe. tá. E também trabalhei muito tempo com reiki, aplicando reiki nas pessoas como Então terapeuta. você tem uma potencialização energética aí nos palmochakras, né? Viu como tem a ver muitas vezes uma atividade, um desenvolvimento passado que a pessoa tenha tido? Às vezes vai surgir ali como uma aura projetiva. Começa a ativar pela mão. E a pessoa sabe que a partir daquilo vai ocorrer uma descoincidência maior e ela pode sair do corpo. Excelente exemplo. Eu nunca tinha ouvido esse. Olha que já dei um bocado de aula de projeciologia, mas esse vai entrar para os meus alfarrábios, né? Mas é o quê? Já é uma proficiência energética que a pessoa tem naquele ponto, naquele sentido, né? É muito comum com passista de centro espírita, que trabalha muito a energia, a exteriorização através das mãos. Eliane. Arrepios, tipo arrepio Uhum. inteiro. Um arrepio meio elétrico, É. dá uma eletricidade, é uma coisa gostosa, não é ruim, não. Não é aquele arrepio quando você vai passar mal, não é arrepio de doença, não. É um arrepio gostoso. Você sente assim meio que formiga o corpo inteiro, daqui a pouco dá uma eletricidade. Esse aí eu tenho também. Esse aí, quem mais? Marlise. Pode ser alguma percepção dos chakras, Pode. movimentação dos chakras. Eu percebo o umbilical chakra, assim. A impressão que eu tenho é que o cordão de prata está se desenrolando. Assim. Muitas vezes nem lembro de projeção, mas antes de dormir começa. E também um pouco de balonamento. Perfeito. Balonamento é Parte tipo. da hora projetiva, né? Todo mundo sabe o que é balonamento? Quem é que me conta o que é balonamento? Eu sou aluno, gente. Vocês são professores. Vocês têm que me ensinar. O que é balonamento? Ballonnement. Eliane, não estou te ouvindo. Desculpe. É como se você estivesse aumentando de tamanho. Então, você está aqui na cadeira, eu sinto que estou ficando fora da cadeira. Por que Tipo, acontece isso? Isso tem uma razão. sim, porque você está ficando no estado assim para sair fora do corpo, né? Para você projetar. Mas qual é o veículo que dá essa sensação de você estar maior? Às vezes você sente mesmo um balãozão. Você está lá, O energossoma, né? é o energossoma. É. Vocês sabem que tem uma técnica para produzir o balonamento, né? Todo mundo conhece? Quem é que me ensina essa técnica? A gente usa muito em curso, às vezes em dinâmica. Como é que a gente faz para produzir o balonamento? Não é exteriorização, gente? Pode ser, mas tem uma mais eficiente para fazer isso. Porque é o seguinte, a gente tem que fazer a energossoma crescer. É isso? Contrair, descontrair os Então músculos. você exterioriza, absorve, exterioriza, absorve. Então você vai fazendo esse movimento de sanfona com o energossoma. Exterioriza, absorve, exterioriza, absorve. Daqui a pouco, você vai expandindo esse movimento. Cada vez que você absorve mais, exterioriza mais. O efeito disso é o energossoma ampliar aí a sua proporção energética. Uma outra técnica que facilita muito isso. No CIP, no curso de projeciologia, a gente chamava de, eu acho que era elasticidade holochacral, ou energossomática. O que é isso? Você descoincide, primeiro você faz ali uma mobilização de energias e foca bem a atenção no energossoma. Fica atento aí às energias. Aí você começa. Empurra o energossoma para a esquerda. Volta para a posição da coincidência. Empurra para a direita. Depois para frente, para trás. Se quiser, faz a roda dos ventos, né? Noroeste,
Sudeste, Nordeste, me perdi. Tem um outro ponto cardeal. Vocês entenderam, né? Vai sempre nas direções opostas, assim, né? A ideia é que o energossoma vai se flexibilizando. Eu ainda acho o anterior mais eficiente, mas aí depende de cada um. Nenhuma técnica tem efeito igual, a gente é singular. Cada um vai se adaptar melhor com uma técnica diferente, né? Mas o balonamento é isso. Então, às vezes, você está assim no prenúncio de uma projeção, daqui a pouco você se sente enorme, né? E quando você está para sair mesmo do corpo, tem um outro sinal que é o enrijecimento do soma. É quando a gente trabalha, por exemplo, aquela técnica da relaxação psicofisiológica. Você vai relaxando, contrai e solta, vai desde o pé até o topo da cabeça fazendo isso. Quando você termina essa técnica, você está com o corpo praticamente todo enrijecido. E às vezes você nem se dá conta do corpo mais. O teu foco está todo já no energossoma. O problema é não dormir. Tem gente que ronca no meio dessa técnica, que é uma beleza. Mas ela é bem eficiente. Porque é uma maneira de você ir desligando o soma, né? Desde o pé até a cabeça, ou pode começar ao contrário também. Do pé para a cabeça eu vejo funcionar melhor. Tá? Outro sinal, próprio estado vibracional. Às vezes, quem é que comentou do formigamento? Foi Eliane, que dá um arrepio, que dá né? Às vezes isso se intensifica, vira um estado vibracional involuntário, você não fez manobra nenhuma para instalar esse estado vibracional, daqui a pouco ele se intensifica, e quando o EV é realmente intenso, o que acontece? Você aproxima duas frequências, a do energossoma com a do psicossoma. E a ideia é que ocorre aí o fenômeno da ressonância. Aí o psicossoma é expulso. Ele se afasta ali do corpo e do energossoma. Tá? Então, o EV, em princípio, ele seria o instrumento básico para provocar a projeção consciente. É claro que o projetor usa o que ele tem mais à mão. Mas o EV, se ele for realmente EV, intensificado, você sai do corpo. Não sei se alguém tem essa experiência aí. Tanto que, quando você está saindo, mesmo que você não tenha instalado o EV, é muito comum sentir o estado vibracional. Quando você está naquela... Mesmo que você apague depois e recupere a lucidez no extrafísico, mesmo que você não veja a saída, na hora que começa a soltar muito, é comum as pessoas relatarem que sentiram o estado vibracional. Então, faz parte aí dos precursores. Agora, tem um termo bonito aqui. Acúfenos. O que são acúfenos? Acho que o Lucas sabe. Tem um outro nome. Eu usei esse porque esse ninguém lembra. Tem um outro nome mais fácil. Os sons, né? Olha, acúfenos, acu tem a ver com acústica, né? Então deve ter a ver com som isso aí. Vamos Sons tentar por aí. intracranianos, né? Sons Sons intracranianos. intracranianos. Exatamente isso. Quem já sentiu um negócio que parece que é um terremoto dentro da cabeça? Quando você está... Principalmente na descoincidência da paracabeça. Que ele acontece. Uns relatam como se fosse assim, aumenta e diminui a pressão dentro da cabeça, e aquilo dá uma espécie de um som nos ouvidos. Bum, 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 bum. Outros relatam um negócio de um terremoto mesmo, que está acontecendo. Esse é muito comum também. Eu sinto a pressão, mas não o som. A pressão, né? Como Mas se fosse está como se fosse relacionado. um campo, assim, sabe? É.
O som, na verdade, é derivado dessa pressão, que é a para-cabeça tentando descoincidir, mas ela descoincide e volta. Aí dá um pouco esse movimento de. Parece uma onda em todas as dimensões acontecendo ali dentro da sua cabeça. Né? Eliane, Eu sinto essa pressão e às vezes sutilmente assim como se um ruído assim bem leve, tic-crack dos dois lados. uhum. E eu sinto isso e outros tipos também de sintomas que tem, né? Agora, um outro termo importante que a gente não pode esquecer. O que é hipnagogia? É aquele estado entre a Sim. vigília física ordinária e o sono. Isso, Entre perfeita Entre um e um outro, resposta. entre um e Sabe onde as outro, né? pessoas erram respondendo? Diz que é o estado entre a vigília física e a projeção. Não. Hipnos é sono. Uhum. Então, é aquele estado que todo mundo, pelo qual todo mundo passa antes de dormir. O que é comum acontecer no estado hipnagógico? É, isso é relato universal. Todo mundo relata Sim. mais ou menos essas coisas. O que é comum nesse estado? Não seria a clarividência viajoura? Essa é Ou... mais comum quando você está voltando. Seria as imagens oníricas? Todo mundo relata. Você fecha os olhos, está quase dormindo, você começa a ver um monte de imagem na sua frente. Algumas delas podem ser fruto de clarividência, podem. Algumas outras já é a atividade cerebral aí de apagar as memórias e descartar o lixo que foi gerado aí durante o dia. Como é que a gente diferencia? Porque às vezes a gente vê rosto de gente que nunca viu, passa uma cena inteira. Às vezes, quando eu estou nesse estado, passa uma história inteira, às vezes, na minha frente. E nem tudo eu acho que é clarividência. Pode ser. Aí vocês vão dizer, mas o rosto de uma pessoa que eu nunca vi. Às vezes você viu e não prestou atenção. Você viu a pessoa lá há 3 anos, andando na rua, passou aquele rosto, você não prestou atenção, mas o teu cérebro registrou. Pode acontecer. Então, não é um estado muito confiável para a gente pegar o que está aparecendo ali e chamar de clarividência. Tem que ter um pouco mais de crítica com relação a isso. Só se aquilo que aparecer, às vezes aquela imagem persiste além do estado hipnagógico. Aí tem que prestar um pouco mais de atenção. Às vezes pode ser uma percepção extrafísica mesmo. Mas não é um estado assim muito confiável para você delimitar uma coisa da outra. Lucas. Eu estava tentando, já tem mais de 10 anos, eu acho isso. Desenvolver uma projeção, estava em casa, né, na hora do sono, mas a ideia era decolar, né? E aí eu lembro, eu levantava, olhava para mim, aí eu via a minha orelha, disse, opa, projetei, é agora. Aí comecei a olhar, jogar energia no quarto. E quando eu olho para a janela, essas janelas de vidro, né, transparente, eu vejo um banho d'água na janela por fora, né? Como quem jogasse água, uma lama. E aquilo teve um impacto muito forte no psicossoma. E aí eu lembrei que durante o dia, num momento de chuva, passou um caminhão e ele jogou justamente uma lama no vidro do Uhum. carro. E aquilo dá aquela tensão ali, né? Que você tá dirigindo e você passa ali, sei lá, meio segundo sem ver nada. Tudo Uhum. aquela lama. E aí eu, opa, tô.
ainda está misturado aqui as coisas. Eu já Isso, estava, vamos dizer assim, projetado, mas tinha um componente onírico ali, ou seja, perfeito. essa carga hipnagógica é muito grande ainda. Muito grande. E é um estado inevitável, porque antes de dormir, Exato. você passa por esse estado. Isso, Né? isso. Ele pode ser mais breve ou mais longo, depende aí de como esteja a tua predisposição para o sono, mas ele é meio inevitável. Né? Naila. O que me acontece, aí eu queria até ver se com vocês também acontece, nesse estado de hipnagogia, é ouvir, ou seja, chamando o meu nome, ou alguma informação, uma frase, mas o que me acontece, que às vezes é tão forte, que faz com que eu acorde, ou que eu volte, que eu saia daquele estado, que eu me assuste, porque é muito alto. Então eu acabo me despertando, né, completamente. Então eu não sei ainda por que que isso acontece, e se acontece com algum de vocês aqui, se vocês saberiam me explicar. Vamos escutar. Para mim não acontece isso, acontece uma outra coisa que eu vou contar no fim. Mas vamos escutar o pessoal aí. Alguém escuta o Rafa, próprio nome? Eliane, Nada? Eu já escutei batida na porta do meu quarto. Hum. Daí, será que é ladrão? Falei, mas eu fechei a porta da sala, da cozinha. E também, Nájila, de me chamarem 3 vezes acordar com o nome de Leontina. Então, para mim acontece sim. Uhum. Mas é frequente esse nome? Não, não é frequente, mas daí eu fui juntando as peças, né? E Hum. comecei a pesquisar e descobri quem era Leontina, com outros fatos que aconteceram lá do tempo do epicurismo, da Grécia Antiga, os Olha, bizantinos. Então, eu tenho minha pesquisa também, meu estudo. legal. Interessante. Muito bom, muito bom. Quem mais? O Bom, Isamar está tão quieto eu- hoje, ele não falou nada hoje. Tá com a Vou chamar, garganta. né? Tá ruim da garganta, também tô. Também tô. Não, mas eu tô afone. Fica quieto, fica quieto. Marlise. Uhum. Comigo acontece também, eu escuto, ouço, não sei se chega a ser claro e audiente, mas eu ouço diálogos, assim, pessoas conversando, não sei se estão conversando comigo, às vezes até sei a frase que falaram, mas depois esqueço. E meu nome também já ouvi falar, e às vezes eu acordo, né, e falo com meu esposo, e ele diz que isso é Jane Dark, né? Joana Dark, porque está ouvindo vozes, né? Mas eu acho que é um tipo de uma partezinha da gente que já está no extrafísico. Mas a minha curiosidade é por que chamam o meu nome, sabe? Porque enquanto Mas eu estou ouvindo vozes ou um diálogo de outras consciências, não sei, mas aí chamar o meu nome, eu não tenho uma hipótese com relação a isso. É o teu nome mesmo, dessa eu, vida, Meu né? nome mesmo, sabe? é, a minha hipótese é a questão da carga das emoções ao longo do dia, né? Uhum. Então, esse momento aí que você está, vamos dizer assim, decolando, o psicossoma tá ao mesmo tempo liderando, mas ao mesmo tempo dividindo com o corpo, vamos dizer assim, a consciência. Então você consegue lembrar disso, a carga emocional ela fica bem vincada e você lembra, é isso que eu quero dizer. Então, talvez, o que é que teu nome representa para você, né? E aí, hipóteses podem ser várias, mas com certeza o nome da gente significa muito para a gente, né? Você é evocado pelo seu nome, né? Somos evocados pelos nossos nomes, então eles têm naturalmente uma carga, vou botar assim, ou, holopensênica poderosa para a gente. Eles são uma ou senha podem, poderosa para a gente. podem, eu acho que são conscientes, que estão na nossa psicosfera, e nos conhecem, às Pode vezes, ser, não pode ser descarte até isso. assediadores, pode ser. De outras vidas, né? Assediador nunca é de uma vida só, né? Eles vêm com a gente aí há muito tempo. Não dá tempo numa vida de irritar tanto uma pessoa para ela ficar andando atrás de você. Né? Em geral, é mais antiga. Mas, assim, essa do nome eu não sei te justificar. O porquê. O que poderia te ajudar é o que você sente na hora.
na hora que te invocam, qual é o teu sentimento? Você se sente constrangida? Você se sente mobilizada? É um susto só. Um susto, né? Aham, é. Mas o interessante que, você falou do nome, não é, Lucas? É, quando eu nasci, eu fiquei um ano sem nome, porque os meus pais não sabiam qual nome me dar, porque eu não estava programada, digamos assim. Já tinham tido 5 filhos e não queriam ter mais um. Só que entre tempo aconteceu a minha chegada. Então eu fiquei um ano sem nome e até os meus 8 anos as pessoas me chamavam de Neném. Ninguém me Olha, chamava pelo meu nome, porque eu fiquei um ano sem nome, me chamavam de Nenê, e isso ficou até uns 8 anos. Bom, vamos você, levar para autopesquisa. você vê a conexão de uma coisa com a outra, porque para mim faz muito sentido. Uhum. É como se estivesse afirmando, não, ela é a Naila. Ela é. Interessante. Eu fiquei uma semana sem nome, mas um ano é bem mais Fiquei um tempo. ano. É. Fiquei um Não ano. é nenê, né? É, E na nossa cultura, né, não é comum isso, né? Não, Não, não. não é Né? comum. Tem Não é cultura que é comum. comum, né? É o baby, Em né? geral, já Nasceu briga ali. antes pelo nome, né? Já É, sabe. é. Agora sabe o sexo, né? Antigamente não sabia que Uhum. ia aparecer, mas já tinha os dois nomes prontos. É. Já tinha tudo. Muito interessante. Eu aprofundaria essa história. Tem E que o ser meu bem. nome foi escolhido por um tio, porque precisou por uma questão de documentação. Meu pai precisava do registro de nascimento de todos os filhos, eu era a única que não tinha. Então, vamos lá correndo no cartório dar um nome a esta neném. E ali ficaram, dá esse nome, os meus pais. E o meu tio chegou e falou: não, ela vai se chamar Nájila. E Olha, aí registraram, entendeu? Com esse nome. impressionante essa história. Aham, é. Impressionante. Nunca tinha um ano, eu nunca tinha ouvido. Eu, Pois é. eu não sei bem onde nem como, mas eu aprofundaria isso. Como eu estudo um pouco a ressomatologia, eu já estudo um pouco o porquê talvez eu tinha que nascer naquela família, né? Já estava programado que minha mãe não teria mais filho, ia fazer uma operação para ligar, e nesse tempo ela ficou grávida, então assim, tem algum contexto ali de que eu precisava ressomar daquele pai e daquela mãe. Interessante. Gente, como eu gosto de estar nesses grupos, porque como eu aprendo com vocês. A E qual a gente ligação do seu tio nisso, né, Láshla? É uma coisa isso Pois interessante você é, pensar. justamente, qual A é força dele aí é bem, Exato. isso. né, Aham. bem Ele me Nájila, interessante. trouxe, né? estava vendo aqui, desculpe, é um nome árabe, né? Significa Exato, ramo exato. ou planta delicada. Não, Najla no árabe é mulheres de olhos grandes também, né? Olha, Aham. E Me quando chama você falou muito, que o né? seu tio disse ela vai se chamar Nájila, eu senti um Aham. banho energético aqui. Um abraço. Talvez ele captou alguma Coisa forte. informação ali, né? Acho que Pode meu nome ser. teria que ser esse. E tenho muitas projeções em países árabes. E é lugar que eu não volto nessa vida. Eu já tive uma experiência de ter ido uma vez e não posso mais voltar. Já Acontece. tem hipótese pré-intermeteológica. Brincadeira. É. É. Tem país que eu não volto também, não. Nessa vida ainda não, talvez na próxima, quem sabe? É. Nessa ainda não Essa dá. vida não dá, não. Uhum. Mas que história interessante. Essa eu nunca tinha ouvido. Esses grupos são muito bons, gente. A gente aprende muita coisa. Muito mesmo. Como é que se chama? Eu sou o Oswaldo é chato, né? Ele fica falando, perguntando as coisas, né? Como se a gente fosse obrigado a saber, né? Coisa chata. Como é que se chama aquele gap de lucidez que às vezes acontece na decolagem e a pessoa só vai recobrar já no extrafísico, só recobra a lucidez no extrafísico. Então, é uma espécie de um apagão de lucidez que acontece. É um dos nomes mais lindos que tem na projeciologia. O Lucas está rindo. Não, dá para pôr até numa filha.
né? Nasceu uma filha assim, qual o nome? Marlise, diz o nome. Parapsicolepsia. Olha que Ok? coisa linda. Parapsicolepsia. Parapsicolepsia. É esse lapso de lucidez que acontece entre a saída, a decolagem, e o despertamento extrafísico propriamente dito. A pessoa chamar isso aí, ela não vai ser muito feliz, não, vai? Não, mas então, sabe que o meu professor Valdo tinha uma história? Tem um capítulo dos 700 experimentos que ele coloca todos os adjetivos que já xingaram ele ao longo da vida. E me lembro que ele comentava um que ele disse que gostava muito, que é heresiarca. Então, não é o herege, é aquele herege assim, muito herege. Então, é o heresiarca. Ele dizia isso, dá para pôr até no filho um nome desse, né? Então, é bem a parapsicolepsia, é meu nome predileto aí dentro da projeciologia. Então, é esse apagão, né? E por que Blackout. ocorre? Por que ocorre esse apagão? Tem uma razão. A projeção de consciência contínua é exatamente aquela que não tem parapsicolepsia. A pessoa assiste tudo lúcida e não perde a lucidez em momento nenhum. Mas por que essa perda de lucidez é frequente? Ela é relatada e não é patológica. Eu não sei se é isso, mas eu entendi mais ou menos que é quando as operações mentais que estavam funcionando no cérebro se transferem para o paracérebro. Perfeito. Seria isso? Então, ela é devida à transferência da consciência. A consciência está sediada no cérebro físico, e para você estar consciente no psicossoma, a consciência tem que ser transferida para o psicossoma. Então, nesse lapso de tempo, pode ocorrer o apagão. Um blackout. Isso, um blackout, bem isso. Mas parapsicolepsia é mais bonito que blackout. Acho lindo esse nome. Né? E o que mais? Um fenômeno que acontece assim. Então, você já exterioriza. Fala, Eliane. Desculpa, não tinha te visto. Dúvida, professor. E tem esse lapso, né, essa lucidez. E quando chega no extrafísico, ela recobra? Daí, ou... Sim, sim. É o lapso entre você transferir a consciência do cérebro para o paracérebro, Tá, obrigada. do psicossoma. Né? Recobra, sim, se você emendar numa projeção lúcida. Né? Porque às vezes a consciência vai para o psicossoma e você não fica lúcido. Tá? E existe um fenômeno quando o psicossoma está quase já todo exteriorizado, mas já está mais fora do corpo do que dentro, que é chamado instabilidade do psicossoma. Como é que isso acontece? O que acontece? E aí, uma vez eu levei uma bronca não, fora do corpo por causa disso, depois eu conto. O que é essa instabilidade, Dirceia? O psicossoma está se afastando, mas está dentro dos 3 metros de diâmetro da energosfera da pessoa, né? Da Aham. consciência. Enquanto ela não passa desses 3 metros, ela fica ainda muito restrita. E nesse momento, se a gente não tem domínio nenhum e tudo, o psicossoma pode ficar preso pelo cordão de prata, mas balançando. Eu já tive essa sensação, como se fosse uma pipa que fica ao vento, né? Desgovernado. Uma sensação muito assustadora. É bem isso. Você quer andar, você quer pisar, não consegue. Você quer levantar o braço não vai direito. E é exatamente o que a Dirceia descreveu. Você ainda está dentro do que se chama esfera extrafísica de energia. Que é o quê? Uma esfera que você considera com raio de
Você falou 3, mas eu conheço 4, mas deve ser entre 3 e 4, né? Onde a atuação do cordão de prata ainda é muito forte. Então, qualquer coisinha, você volta para o corpo se você não procurar se afastar dali. E quando você está ainda naquela zona de transição dentro dessa esfera, é como se o psicossoma estivesse brigando com o cordão de prata. Então, o psicossoma quer andar, o cordão de prata puxa, né? E aí a ideia é o quê? Sai dali. Vai, sai pela janela, faz o que você souber para sair dali da frente. Aí, um belo dia, estou eu nessa condição, né? E não conseguia andar. Eu dizia, gente, o que está acontecendo? E eu também não via o corpo. Eu saí em alguma dimensão que não me dava visualização para o extrafísico. Então, eu não percebi que eu estava no fundo, eu estava perto da cama. E aí, aquilo, o que está acontecendo? Aí vem só uma ideia assim na minha cabeça. Faz o que você ensinou ontem na aula. Ai, que vergonha. Eu tinha acabado na aula anterior, assim, eu tinha acabado de falar disso, fazer exatamente uma das manobras, né? É você centrar sua energia e se determinar ao afastamento do corpo. Basicamente, isso resolve. Rapidinho, o psicossoma se estabiliza. Cadê que o Oswaldo aí ensinou na aula, falou assim bonito, igual falou agora, né? E na hora de fazer? O famoso teoricão, né? Teoricão, sabia, deu a aula e tudo, e na hora de fazer. Aí a voz me ajudou, aí eu lembrei da aula, falei, tenho que fazer aquilo que eu ensinei ontem, né? Mas é bem isso, a causa é exatamente essa. Só que como eu não via o corpo, eu não me dei conta que eu ainda estava ali dentro do quarto. Eu via, na verdade, uma dimensão meio estranha, era uma coisa meio... Mas sabia que estava projetado. Nem sempre o que a gente enxerga é o que está ali perto, intrafisicamente. Tá? Às vezes isso acontece. Muito bem. O que significa abertura extrafísica? Isso é um fenômeno comum também. É um capítulo sobre ela. Marlise. Marlise está afiadíssima, ela leu tudo. Uhum. Eu já tive essa experiência. É aquela passagem como se a gente estivesse no efeito túnel, né? Isso, Eu já senti isso. que eu fui deslizando assim rapidamente, só que não era escuro, eu via luz assim dentro desse túnel rapidamente assim antes É. da projeção. Sim. Então, acontece na decolagem e a pessoa vivencia a decolagem como se ela estivesse atravessando um túnel ou passando por um determinado portão. Quando ela passa dali, aí está efetivamente projetada. Também existe essa sensação. Eu já tive essa experiência, foi quando eu fiz o curso do IPC e que tinha ali o projeto Fly-In, que era para, né, ver ali um objeto e tal. E aí eu tive essa, mas porque era um túnel, ele tinha luz, realmente, Marlise, só que era dentro da água. E era para baixo. Então, aí, mas só que quando eu aparecia em cima numa sala, dentro de uma sala, parecia um quiabo assim descendo, sabe? Numa velocidade muito rápida e vlupt, eu estava no em um local físico, né? Um local físico. E eu tive só uma vez essa experiência, nunca mais dentro desse túnel assim. Essa uma vez também eu tive. Uhum. E tinha luz, ele era claro, ele era bastante As claro. paredes, né? As paredes eram Uhum. prateadas. Parecia A minha era camada. dentro do branco, assim, sabe? Claro, porque eu via que em torno tinha água. Ou Interessante. parecia. Interessante. Tem uma outra experiência onde esse túnel aparece. Qual é? A maioria relata. Da Já tive EQM. experiência de quase morte. Que não é uma outra experiência, é uma projeção, né? Só que ela está ali no limite, às vezes, da dessoma, e a pessoa volta e não dessoma. Mas aí ela vai relatar
praticamente toda a parafenomenologia que pode ocorrer numa projeção, um equinista pode relatar, porque ela é uma projeção forçada. Então, essa história do túnel é direto. Aí os psiquiatras ficam inventando razões para a pessoa ver o túnel, né? Vamos ver até quando isso vai durar. Mas no caso de AQM é muito comum. A pessoa relata que passou do túnel, e aí o próximo passo é aonde? Está num lugar muito bonito e encontra alguém muito querido. Isso é padrão de relato de AQM. Aí E aque- o alguém muito querido fala alguma coisa muito importante, a pessoa volta e pega aquela coisa muito importante e dá um outro destino para a vida dela, na melhor das hipóteses. Um relato muito comum é aquela também da pessoa poder, ela diz que ela pode escolher ficar ou voltar, não Também, é? também, também. Ah, que ela pode decidir ali, o poder da decisão. Uhum. Eu tive, mas eu não classifico como EQM, não. Eu tive uma dessa com extraterrestre uma vez, fora do corpo, e aí ele dizia, quer vir com a gente ou quer ficar? Aí eu olhava para a cara dele, eu olhava lá para o... Devia ser a nave lá extrafísica que ele queria que eu entrasse. Eu dizia, não, eu quero ficar, não ficarei não, né? Hoje em dia eu fico pensando, né, o que teria acontecido se eu fosse. Mas aí não adianta pensar nisso. Era ou para ter ido, aí provavelmente eu ia amanhecer dessomado, né? Mas, bom, estou por aqui ainda, não Não fui foi ainda. daquela vez. Não foi daquela vez. Mas Aqui na Suíça, fala, desculpa, pode falar. alguma coisa no convite me gerou desconfiança. Eu não estava confiando muito na criatura. É. Então, aí eu falei, não, 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 deixa eu ficar aqui. Mas me deu a opção. Vai ou fica, né? E teve mais uma vez, só que essa outra vez foi mais patológica e eu não quero trazer aqui, não. Foram 2 vezes na minha vida que eu tive a opção de ir embora. Mas eu prefiro ficar. Quem sempre perguntar alguma coisa. Não, eu só ia falar sobre a EQM, que aqui na Suíça, em Lausanne, tem um instituto, não estou lembrando agora o nome, formado por médicos, psicoterapeutas, que estudam unicamente a EQM. Uhum. Eles fazem pesquisas dentro dessa linha aí da EQM. Aí você falou, desculpa, da tua experiência, né, de escolha ali, que foi convidada a ficar e você recusou. Eu já tive isso com um amigo muito próximo de infância que dessomou aos 20 anos. Ele tinha a minha idade, então aos 20 anos ele dessomou num acidente de carro. E durante muito tempo, mais de um ano, ele vinha e ele falava para mim assim: Nájila, lá é tão bom, é tão bonito, vem comigo. Eu só tá faltando você, eu sinto muito sua falta. E eu chegava aí, às vezes era ir para uma parada de ônibus, porque a gente ia pegar um determinado transporte, e quando eu chegava lá, eu pensava, não vou, não, eu fico. E aí desaparecia tudo aquilo. Então, eu tinha esses contextos durante a noite, vários, até que eu voltei ao Brasil e fui visitar a família, fui visitar o túmulo, na época eu nem conhecia a Conscienciologia, fazia muito diálogo mental a partir dali com ele, e aí sumiu. Mas ele sempre que dizia, vem comigo, e ele me levava para certo determinado local onde a gente ia pegar um determinado, sei lá, transporte para ir. E eu sempre, na hora H, eu dizia que eu não ia. Será que se eu Uhum. tivesse dito que sim, seria uma dessoma? Você falou Pois nisso é. aí, eu fiquei. Eu acho que a opção era eu dessomar aqui mas não sei, eu não me lembro assim nessa experiência o que aconteceu antes. Eu me lembro do momento do convite, que foi muito marcante. Eu tinha que decidir, fica ou vai? Me lembro da minha resposta, fico. Ainda bem que ficou, né? Porque a gente Vai dar Rapidamente, aula eu aqui para nós hoje. dando aula para gente. não sei não o que tinha lá do outro lado. Eu estou mais corajoso hoje em dia. Se aparecer uma outra dessa, pode aceitar. Não, É,
Não, mas não me inspirou no fundo, lá no fundo, tinha algo do qual eu desconfiei. Não me parecia honesta a proposta. Parecia que eu ia embarcar numa furada. E Professora, sabe lá se era extraterrestre mesmo, né? Às vezes era alguém disfarçado, que eu estou Jogava triste. energia para saber. Pois é, não tive lucidez para isso. E também não tive lucidez para decidir. Que bom, né? Fiquei por aqui mesmo, tá tudo certo, tá tudo bom. Vamos levando aqui mesmo, que é melhor ficar onde já conhece, né? Tinha mais alguém aí com a mão eu levantada aqui. queria comentar que Eliane, eu queria comentar, professor, que eu já vi há muito tempo atrás de um neurocirurgião dos Estados Unidos, que ele teve uma doença rara, uma bactéria, e ele teve IQM, né? Depois que ele ficou 7 dias em coma, Ellen Alexander, e ele relatou, então, eu digo assim, hoje a pesquisa tem muitos médicos já que já estão relatando experiências também essas do DQMs, da volta, e de relatos mesmo de pacientes, né, que já estão admitindo, né? São poucos, mas já está tendo isso. é. Não, a coisa assim, em algum momento a medicina vai ter que dar o braço a torcer. Porque não é possível que tanta gente diferente relate a mesma coisa. Aí eles dizem, não, é alguma coisa cerebral. Mas aí faz igual para todo mundo? É uma coisa meio estranha, né? Porque se é um sonho, é o mesmo sonho para todo mundo. As pessoas falam as mesmas coisas, gente. E aí E relata, às desde vezes que a pessoa sai do corpo e relata tudo o que aconteceu na sala, ali onde ela está sendo reanimada. Entrou fulano, entrou... porque, como é que eles dizem? É uma percepção extrasensorial que o cérebro tem, que não... Eles arrumam tudo para não sair do materialismo, né? Porque a hora que sair, vão ter que rever muita coisa. Professor Mas Osvaldo, está posso, mais perto do que já esteve, né? Fala, professor Eliane. Osvaldo, posso falar? Uma vez eu vindo de avião, eu recebi a notícia que meu pai tinha morrido. Eu estava muito emocional, né? Estava chorando muito. E teve uma hora que eu vi toda a minha vida passar assim, sabe? Na minha frente. Eu achei tão estranho aquilo. E aí, Tem às nome. vezes, eu vejo gente falar que vê também a vida, quando teve EQM, a vida passar assim, só que eu estava ali, eu não estava dormindo, eu só estava Uhum, emotiva, né? Eu uhum. achei tão estranho isso. Mas tem nome esse fenômeno. A gente falou dele. Eu acho que você não estava no grupo ainda. Ele se chama visão panorâmica. Não. No caso da EQM, daquelas projeções próximas à dessoma, é comum a pessoa revisitar toda a vida de trás para frente. Então, é daquele momento até a infância. Diz que passa tudo assim. Essa eu nunca tive, não. Diz que passa tudo assim, a pessoa retrocedendo e lembrando de um monte de coisa. Então, foi o que eu senti, entendeu? É. Eu fiquei observando assim, e foi passando, passando. Uhum. Ok. Eu tive algo, mas não foi em ordem cronológica inversa, não. Eu tive uma experiência parecida quando eu fiz o serenário. Que aí eu fui lá. O serenário a gente mexe com energia o dia inteiro, dorme ou escreve. É o tempo todo você dedicado a você ali dentro, né? Não sei se algum de vocês já fez. Iatra fez, né? E assim, você não tem muito ali, você vai malhar energia, refletir, escrever alguma coisa, procurar um contato assim mais profundo com você mesmo, com os amparadores. E aí começou a aparecer na minha tela mental um monte de pessoas que eu conhecia. Mas eu não estava em pedagogia. Eu estava sentado numa cadeira, de frente para aquele fundo que não tem quina na parede, que ele é curvo, que te dá uma sensação assim de infinito, quando você está. E ali apareceu um monte de gente, e eu, o que é? Tudo gente que eu conhecia. Aí eu comecei a exteriorizar a energia. Eu falei, bom, não tem muito o que fazer e eu não estou entendendo. Vamos exteriorizar a energia para essas pessoas, né? Aí vai, mas não acabava. E não repetia.
Mas o negócio ia assim, desde o porteiro do meu prédio, quando eu tinha 5 anos de idade, até o professor de projeciologia com quem eu fiz curso. Passou muita gente da minha vida. E eu estou olhando para aquilo, daqui a pouco vem a inspiração assim. Você já agradeceu essas pessoas todas que ajudaram você a ser o que você é hoje? Imediatamente eu levantei dali, abri uma planilha no Excel e comecei a minha lista de credores Grupo Carnes. Foi dentro do Serenário. E aí, assim, o povo diz para não fazer no computador, porque computador dá assédio. Eu não tenho muito essas coisas de computador dar assédio, não. E assim, eu fazendo numa planilha, eu consigo organizar por abas. Então tem a aba assim, escola. Aí botei ali todos os professores que eu lembrei que foram importantes para mim. De vez em quando, se eu lembro de mais algum, eu vou lá e acrescento. Família. E aí fui, faculdade, fui, e vários contextos, relacionamentos, fui colocando ali, e foi o início da minha lista de credores. Quer dizer, faltava gratidão em relação a essas pessoas. Faltava lembrar delas com a gratidão que era devida. Agora, era só um monte de imagem. A ideia veio depois. Né? Lucas. Assim, eu fiquei na dúvida se valia a pena comentar, mas eu acho que vale sim. Muito parecido com a experiência de cada um, né? Mas com o seu discurso, eu tive algo muito parecido no inverso, né? A assistência realizada, sabe assim? Uhum. Você se coloca em subnível também. Então, Uhum. eu tive uma experiência, no caso, projetiva, de eu estava me subestimando, né? E aí foi bem, foi impacto terapêutico, sabe? Assim, começaram a Uhum. rodar o carrossel, as assistências realizadas, literalmente Uhum. os rostos das pessoas, enfim, envolvidas no processo. E foi muito impactante, assim, a experiência. Então, às vezes, né, a gente se subestima, ou, agora eu esqueci o antônimo de subestimar, Superestima. superestima, né? Isso. E no Isso. fim das contas, esse movimento de se deslocar de si mesmo se coloca em algum repouso, né? Porque você fica lá no alto, É. no baixo, ou do seu altar, ou do seu humus, e não faz muita coisa. E Você a se coloca no fim, impactoterapia corrige isso. corrige bem, Corrige. corrige Coloca no bem. lugar. Se você está achando Coloca que é no lugar. muito, ela te mostra que é menos. Se você está achando que é pouco, ela te coloca, olha, você não é tão pouca porcaria quanto você pensa. Muito bom. Gente, temos que combinar aqui os próximos capítulos. Né? Faltam 4 minutos só. Uhum. Então, pela minha conta, nosso próximo encontro é no dia 10 de setembro. É isso? E a gente fica dos capítulos 262 a Isso. 292. Tá? 262 a 292. Tá. Eu parei de propósito um capítulo antes do capítulo que fala de TENEPS. Eu quero deixar o capítulo de TENEPS para uma aula mais adiante. Tá? Podemos Então, tirar a foto? Oh, dois, desculpa. tá? O que mais? O que Todos você falou? sorridem. Tirar a foto. Ah, já a fotinha? Tá bom. Sorridem. Viu? Deu. Pessoal, até boa quinzena para vocês. Obrigado aí pela participação. Obrigada. Tchau, tchau. Deixa eu deixar